Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje, dia 5 de agosto, vamos começar a refletir sobre a nossa liturgia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama, então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. Eis, os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nessa segunda-feira, iniciamos mais uma semana de bênçãos e de graças na nossa vida. E o Senhor, Ele quer nos mostrar, nessa liturgia de hoje, a multiplicação. A multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixes, a multiplicação dos dons em nossas vidas. No primeiro momento, a leitura nos diz que Jesus está triste com a morte de João e vai para uma região desértica, uma região onde não era habitada. E a multidão o segue. E mesmo entristecido pela morte de um amigo, de um primo querido, Jesus, ele olha para aquela multidão, se compadece dela e ali ele faz a multiplicação desses pães e desses peixes. Quantas pessoas haviam ali? Não sabemos o número certo, né? A Bíblia nos diz 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. Então, poderia ter 10, 15 mil? Não sabemos. Sabemos que havia muitas pessoas e que estavam em busca não só do alimento corporal, é claro, mas muitos estavam ali para ouvir da palavra que Jesus tinha para elas. E também muitos foram curados, né? A Bíblia nos diz que Jesus curou muitos doentes que ali estavam. Meus queridos, 12 cestos de pães foram recolhidos após todos comerem. O número dos 12, as 12 tribos, isso nos mostra que Jesus, ele tem o pão para todo mundo. Todos podem se saciar. As 12 tribos de Israel é todo o povo de Deus reunido. E esse Senhor, esse Deus, Ele tem a palavra de vida eterna, como Pedro assim o disse. Ele traz toda aquela situação de fome espiritual e Ele enche a todos com seu Espírito. Esses números, eles sempre nos mostram algo. E nessa leitura, Jesus ele nos mostra que o povo todo de Israel será saciado. E todo o povo de Israel somos nós. Somos aqueles que creem, que creram no Senhor. Que essa multiplicação, ela também se faz na nossa vida, nos dons que Deus nos dá. Deus multiplica os nossos dons a cada dia. Se nós o buscarmos, se nós fizermos como aquela grande quantidade de pessoas que foi em busca do Senhor.
que pediram, que estavam com Ele, que o buscaram. E Ele se compadeceu deles. Meus queridos amados, que nessa semana nós possamos buscar o Senhor, mesmo nessas regiões desérticas da nossa vida, mesmo quando estamos em dificuldade, mesmo quando estamos desanimados, desamparados, nós sabemos que o Senhor está ali e que nós precisamos buscá-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.